Sejam bem-vindos ao projeto Você Sabia, dessa vez com um mini podcast que busca explicar para você, leitor, sobre práticas do direito eleitoral e ainda mais nessa data que está se aproximando das eleições. Eu sou seu host, Gabriel Lança, e junto com o Daniel Andrade, com o Expedito Becker, com o José Gabriel e com o Enzo Subtil, estamos aqui, alunos do quarto período de Direito aqui do Centro FAG, para entrevistar ele, que é mestre em Direito, professor advogado e procurador-geral da cidade de Céu Azul, professor José Roberto Martins. Boa noite, agradeço o convite de vocês. Sempre importante utilizar desse espaço, né, que o Centro Universitário FAG tem para nós, e justamente para falar de um tema importante e relevante, haja vista também a proximidade aí das eleições no próximo domingo. Então sempre bom, né, a gente trazer conteúdos que, além da nossa profissão, né, a gente sempre pensa em vender alguma coisa, mas também temos que ter em mente sempre em ajudar. Então, o conteúdo eleitoral, basicamente, serve também para isso, né? Então, auxiliar as pessoas a decidir o seu melhor candidato e dar um rumo melhor para as cidades aí. Então, a gente tem umas perguntinhas aqui para fazer para o professor. Eu passo a palavra para o Daniel, que vai fazer a primeira pergunta. Então, boa noite, professor. Boa noite. Nesse período, agora, as campanhas já começaram faz um tempo, né? E a gente tem alguns dias ainda para as eleições. E a gente vem vendo muito, nesses tempos recentes, a presença de vídeos curtos, dos Reels, né? No Instagram, no TikTok, em outras redes, que sejam essas propagandazinhas ali que aparecem no meio dos próprios candidatos. E surge a pergunta, então, como que eles a lei vai regular isso? Quais são as limitações que os candidatos têm na hora de postar esses vídeos, quando podem começar, o que é permitido, o que é proibido nesse ambiente digital? Boa pergunta. A questão primeiro, uma parte técnica, respondendo de forma mais teórica, né, para nós que somos do direito, podermos entender. No direito, né, nós temos a questão de legislar vindo da Casa Legislativa. E o Tribunal Superior Eleitoral é um ramo do Poder Judiciário. Contudo, ele também é dotado de uma função típica regulamentadora. Então, todo ano eleitoral, até março do ano eleitoral, o TSE ele dita algumas resoluções que regulamentam determinadas situações. Então, um exemplo que você mencionou, né, das propagandas em redes sociais hoje, ele é regulamentado por uma resolução, a 23.610 de 2019, que houve algumas alterações no corrente ano ali, salvo engano, na última semana de fevereiro, né, o TSE editou atualizações justamente no quesito de impulsionamento. Então, é permitido, né? A campanha eleitoral no presente ano começou no dia 16 de agosto e até agora, no próximo quinta-feira, é permitido os impulsionamentos, desde que sigam algumas regras. Que regras são essas? Primeiro você fazer o seu cadastro lá na plataforma, né? Hoje é a plataforma Meta, que regulamenta Facebook, Instagram, né? O Google ficou de fora, então o Google ele acabou... haja vista muitas regras e também na última eleição presidencial lá em 2022, que tivemos muitos problemas, eles acabaram ficando de fora e aí acabaram o Meta assumindo toda essa responsabilidade. Então, quando a matéria é eleitoral, ele vai lá, faz um cadastro e obrigatoriamente ele vai fornecer CNPJ da sua campanha, todos os elementos necessários para a sua identificação e aí ele acaba assumindo uma responsabilidade diferente daquelas outras impulsionamentos para vendas ou para qualquer outro tipo de negócio no e-commerce. Então, a parte de propaganda eleitoral, nós tivemos essa regulamentação do TSE justamente para conferir uma garantia, uma segurança maior. Então, ela é permitida, né? Nós temos a regulamentação, bem como a Lei 9.504, que também regulamenta essa parte de propagandas, né? O que pode e o que não pode. E, basicamente, o conteúdo do que eu posso publicar numa propaganda eleitoral, ela é ampla, né? Então, eu posso, de forma geral, abordar o que eu pretendo fazer,
se eu já fui candidato, o que eu já fiz, né? Eu posso demonstrar ali por meio de vídeo, um Reels, no meu feed, uma publicação. Você falou do TikTok também, temos candidatos que fazem ali. E desde que eu não interfira negativamente no meu opositor, né? Desde que eu não faça nenhuma fake news, nenhuma desinformação aos eleitores, tudo é permitido. Então é basicamente esse o norte, né, de que o que eu posso utilizar as redes sociais para as campanhas eleitorais. Beleza. Professor, pegando um pouco do gancho que você falou ali sobre a resolução e isso, quais são as principais regras que os candidatos devem seguir durante a eleição? E quais são as regras mais quebradas, assim, digamos? Olha, assim, até brinquei essa semana com a nossa coordenadora Viviana, que as eleições hoje, né, não vou pegar só de Cascavel, a gente pegar de todas as cidades aí de grande porte, nós temos os exemplos do que não se deve ser feito, né? Hoje nós temos São Paulo como um expoente aí das bizarrices que acontecem nas eleições. Então, jamais, né? Claro que hoje nós temos lá uma certa mídia, né? Isso também já vindo da outra questão que me foi feita aqui com relação às redes sociais. Isso acabou dando um holofote maior aos candidatos e eles querem, de toda forma, chamar atenção. E, às vezes, se eu não tenho proposta, se eu não tenho um diálogo, eu vou chamar atenção de outras formas, né? E de que forma que acontece a maior quebra da, vamos dizer, da normalidade? Quais são as maiores incidências, né, de irregularidades, por assim dizer? É justamente as propagandas irregulares. Então, eu acabar por ferir regras, requisitos, por exemplo, do uso da plataforma digital, ou eu não seguir, por exemplo, toda postagem que eu faço na rede social, eu, candidato, eu preciso colocar que se trata de uma propaganda eleitoral, qual é a coligação, o CNPJ, né, da campanha, né? E aí, isso são requisitos obrigatórios. Se eu não coloco isso, eu já vou estar ferindo a legislação vigente e isso pode acarretar em uma sanção para o candidato. Então, basicamente, propaganda irregular domina, né, o topo aí de representações junto à Justiça Eleitoral e isso acaba gerando, né, uma grande demanda para a Justiça que acaba tendo um trabalho bem grande nesse período de campanha. Certo. Boa noite, doutor. Tem uma pergunta eminente que acho que todos os eleitores ficam em dúvida. Caso o eleitor encontre alguma irregularidade, algum crime, né, durante a eleição, durante o domingo, que é o dia de votação, né, na onde que ela pode fazer essa denúncia? Qual que é o órgão competente que ela pode fazer essa denúncia e até quando ela pode fazer? Tá. Então você trouxe 2 pontos na sua pergunta. Uma primeira é, durante a campanha, o eleitor, né, ou que é do povo, evidenciou uma irregularidade. Ou eu acho que aquilo ali está errado, está sendo agressivo, está ofendendo alguém, passou do limite. O que eu posso fazer? Eu, cidadão, posso pegar, baixar no meu celular o aplicativo Pardal ou acessar pelo computador, né, o site lá do TSE, vai ter uma aba no canto direito ali das denúncias, entra, você faz o login pelo Gov.br, né, mas acaba que a denúncia ela é anônima, e você manda lá a foto, o vídeo, o que for de irregularidade. Então, basicamente, isso é uma ferramenta que está à disposição da população, né, para que se faça essas denúncias de campanha irregular. Claro que eu não posso exigir do povo o conhecimento pleno da lei, do que é regular e do que não é irregular. Por isso que quando você encaminha uma denúncia via Pardal, é montado lá no PJE, no sistema eletrônico, né, do Tribunal Eleitoral, e eles vão fazer a análise. Então vai para o Ministério Público Eleitoral, que faz uma prévia análise, se evidenciando qualquer tipo de irregularidade, ele encaminha ao juiz, né, abre uma representação contra o candidato, e aí segue o rito processual ali de citação, intimação, apresenta a defesa e o julgamento. Professor... não, só um pouquinho, que também tem o do dia da eleição, do dia né? da eleição. No dia da eleição, aí nós já temos um outro padrão, vamos dizer assim. Por quê? Basicamente, a irregularidade no dia da eleição, nós estamos falando de crime eleitoral. Boca de urna, compra de voto, qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque no dia da eleição eu não posso fazer propaganda. Então, no dia 6 de outubro, é vedado qualquer tipo de propaganda. A única coisa que é permitido, vamos dizer, é a manifestação silenciosa de apoio. Então, eu posso estar com um adesivo, um broche, uma bandeira, uma camiseta,
com o número do partido, né, com a logo, isso normal. Agora, qualquer coisa, se eu falei, se eu pedi voto, se eu coloquei um santinho, se eu fiz qualquer coisa nesse sentido, aí nós estamos falando de crime. E crime, a gente pode acionar a polícia, né, Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, enfim, fazer um vídeo, gravar, Ministério Público, né, aí são os meios mais conhecidos aí, até da parte criminal, porque se trata de um crime eleitoral, no caso. Professor, aproveitando um pouco sobre essa questão que o Expedito mencionou para você, qual que é o prazo para eles verificar a veracidade dessa denúncia? Existe um prazo estabelecido? Não existe assim, um prazo determinado que o juiz vai analisar ali a denúncia que você fez no Pardal. Até mesmo porque é uma grande demanda de denúncias, né? E a gente não consegue controlar, não tem como exigir de um juiz que faça lá a análise de 100, 150 denúncias, que chegue por dia. Então é uma questão que vai partir de uma razoabilidade. Claro que uma denúncia que seja reiterada, né, aí o juiz ele acaba demandando, falando, opa, se aqui teve mais de uma denúncia do mesmo sentido, do mesmo candidato, acaba tendo um pouquinho mais de celeridade. Ou procurando um advogado, né, uma coligação, que possa apresentar essa representação, e aí sim a gente vai seguir o prazo previsto de representação. Por exemplo, uma representação de propaganda irregular, o juiz recebe, abre 3 dias de defesa, em 3 dias apresentei a defesa, o Ministério Público se manifesta em 1 dia, a partir da manifestação do Ministério Público indo concluso ao juiz eleitoral, ele tem até 3 dias para fazer o julgamento. Então é uma coisa de, no máximo, 5, 6 dias, já tem decisão, né, a sentença acerca daquela irregularidade. Bom, boa noite, professor. Continuando sobre essa questão das penalidades. O senhor citou já que tem sanções e tudo mais, só que tem penalidades em si para esses que violam regras eleitorais, e se essas penalidades podem, por exemplo, acarretar na desclassificação deles para essas eleições? Sim. Basicamente, quando nós falamos de propaganda irregular, nós estamos falando da pena de multa. É uma pena de multa que parte de 5 mil e pode ir até 15 mil, a depender da gravidade, extensão ou da sua reiterada, né, cometimento. Então, o candidato que participou fez mais de uma propaganda irregular, acaba que a primeira é 5 mil, a segunda é 10 mil, né, e isso vai aumentando a partir dessa reiterada conduta. Agora, com relação à cassação, né, que você mencionou, a desclassificação, nós denominamos a cassação ou da candidatura, ou se, porque aqui é importante frisar, que a questão que envolve abuso de poder econômico, né? O candidato que tem muito dinheiro não declarado, né? Então caixa 2, o cara faz ali, está investindo pesado na campanha, é um abuso de poder econômico, ou o candidato que está, né, na máquina pública, na administração, está indo para uma reeleição que pode exercer algum tipo de abuso de poder econômico, de poder público ali, né? Uma coação sobre os servidores, se utilizar das obras, enfim, alguma coisa nesse sentido, isso pode ensejar a cassação. E isso pode ir até a diplomação. Então, independente de passar o domingo do dia 6 de outubro, essa ação ela vai decorrer até janeiro, né? Então, até lá nós temos uma decisão e aí pode sim ensejar uma cassação do diploma, enfim. Nós temos basicamente a sanção de multa e, em casos mais graves, a cassação do diploma ou da candidatura do determinado candidato. Certo. E, professor, aproveitando ali a parte da publicidade negativa, de toda aquela loucura que está acontecendo nas eleições de São Paulo, a minha pergunta é, a publicidade negativa de outro candidato, ela pode acontecer, ela é permitida e em que casos que isso pode ser considerado um tipo de abuso? Basicamente em todos, né? Não tem como não tipificar algo negativo, porque o que nós temos nas eleições é o seguinte, né? Criou-se aí uma grande fantasia nas campanhas eleitorais de que o importante não é debater, não é falar proposta, mas sim se mostrar, né? Então, aquele que mais se mostra, aquele que mais acaba chamando atenção, né, é o que vai ganhar a eleição, ou que tem mais chance. E como que eu vou chamar atenção hoje em dia? O que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de barraco. Então, basicamente, alguns candidatos focam em fazer barraco, né? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho proposta, mas eu vou falar mal do seu cabelo aqui. Né? Pô, na próxima você dá uma penteadinha lá, passa um gel, um negócio diferente aí, porque não ficou bacana.
É sério mesmo. Né? Mas aqui, é uma propaganda negativa. Estou te ofendendo. Opa, calma aí, isso é permitido? Não, não tem como. Né? E o grau de entender o que é ofensivo, o que não é, isso é muito subjetivo. Então, basicamente, a legislação ela veda tudo que for negativo. Eu não preciso, né, vamos pegar uma analogia aí ao criminal, na ameaça. Ah, ameaça, como que fica o crime de ameaça? Ah, eu preciso sentir ameaçado. E aí, essa subjetividade cai ao juiz. Aqui não. Aqui bastou que eu, falei mal da sua camisa, falei mal da sua conduta, falei que, né, você é feio. Poxa, isso aí é bacana. Qual que é a relevância disso para o direito eleitoral? Zero. Então, a partir disso, né, já estou, eu que pratiquei essa ofensa, essa propaganda negativa, né, ou eu vou lá e começo a falar do seu partido, que seu partido é isso, seu partido é aquilo, roubou, etc, etc, etc. Tudo isso é um combo negativo. E isso pode ensejar lá para mim uma cassação ou até mesmo uma aplicação de multa, né? Bem como o direito de resposta para aquele que foi ofendido. Então, se vocês pegarem lá Pablo Marçal, que para mim está sendo muito útil porque me dá muitos exemplos do que não fazer, né, na campanha eleitoral, embora tenha a graça, caído na graça do povo, mas a gente precisa ressaltar que ele passa, né, ele abusa em alguns momentos, tanto que você pega a rede social dele, você vê lá os direitos de resposta, né, do Nunes. Eu estava agora há pouco aqui vendo do Datena, então eles entram na rede social dele porque o direito de resposta tem que ser no mesmo canal onde foi proferida a ofensa. Então, se eu te ofendi aqui no podcast, né, em 10 minutos de ofensa, você vai ter direito de resposta de 10 minutos no mesmo canal, no mesmo horário, para que a gente atinja o mesmo público. Entendeu? Então, tem que ser na mesma proporcionalidade. Então, basicamente é isso. Tudo que for negativo, né, é passível de uma representação e gerar um direito de resposta e até mesmo uma multa. Certo. Professor, você disse muito dessas atitudes dos candidatos, de fazerem propagandas que negacionam, que degrinem a imagem do próximo. E, então, na sua opinião, no seu parecer, qual que é o papel mais importante de nós, eleitores, nesse período? O que a gente tem que ter em mente nessa época de eleições? Que devemos analisar? Só proposta? Se ele só sabe fazer barraco, que é o que muitos gostam? O que seria? Então, é o que eu costumo falar, né? A gente acaba olhando o candidato ou por afinidade, ou por algum certo interesse, ou porque o cara tem uma ideia bacana, ou porque enfim. Mas a gente não olha a essência. Né? Até mesmo porque se a gente pegar aí nas últimas eleições de 2022, presidenciais, era uma divisão, todo mundo ou era direita ou era esquerda. Mas o pessoal nem sabia o que era. Eles se perguntavam, o que é direito, o que é isso? Eu não sei. Né? E no fim das contas, hoje, nós, inclusive, né, eu brinquei em sala de aula no começo desse ano, que eu vi alguns municípios, a coligação majoritária, né, o cargo de prefeito e vice, entre PT e PL. Eu falava, como assim? O PT e o PL, PL do Bolsonaro e o PT do Lula. Como que nós temos essa junção? Para você ver que uma coisa lá do federal não tem nada a ver aqui com o municipal. E aí, como que o candidato, o eleitor, que há 2 anos atrás estava brigando por Bolsonaro e por Lula, agora vai votar numa coligação? E aí, eles não sabem isso. Então, eu vejo que, primeiro, se informar. O eleitor, ele deve buscar informação. Hoje, nós temos uma variedade de informação, celular, internet, WhatsApp, tudo para nos fornecer informações. Então, se informar é o primeiro passo. E a partir deste momento, eu tendo as informações, eu vou poder escolher aquilo que melhor atende, né, a minha cidade, as demandas. Então, eu preciso entender o que é o papel do vereador, o que é o papel do prefeito. Né? O prefeito eu sei que vai representar a minha cidade, vai fazer a gestão pública, é quem faz a política pública municipal. E o vereador é quem fiscaliza o prefeito e faz a parte legislativa. Então, eu partindo dessa premissa, eu sei que um vereador não vai conseguir lá executar uma política pública. Ele vai o quê? Fiscalizar e auxiliar o prefeito. Né? Quem vai fazer é o prefeito. Então, aí você já seleciona as propostas, você já consegue entender qual proposta é viável, qual não é, e a partir disso, escolher o melhor candidato. E eu sempre reitero, né, a parte da ficha limpa. Então, hoje,
eu não sei de cabeça aqui, mas Cascavel tem uma infinidade de candidatos, né? Só para prefeito nós temos aí 4, né, concorrendo, 4 chapas, e vereadores a cada partido aí um monte. Enfim, será que a gente precisa reeleger sempre os mesmos? Será que não temos pessoas boas, capacitadas no meio desses tantos? Né? Então, analisar, além de proposta, a conduta da pessoa, se é uma pessoa que de fato vai te representar lá, porque amanhã ou depois, né, é quem vai estar representando a nossa cidade. Então eu preciso fazer análise do combo. Né? Pô, cada ficha limpa, não tem nenhuma condenação, ele já foi prefeito e saiu bem, não tem nada, não está devendo nada, pô, é um cara bom. Então, né, isso já é um ponto positivo. E faz uma tabelinha, aquele que tiver mais pontos, se alinhar com a sua ideologia, também é claro, né, você não vai colocar alguém lá para te representar, sendo que você não tem ideias compatíveis com ele. Então é necessário todo esse combo e a partir daí o eleitor exercer de fato um voto consciente, né, e não ser influenciado aí por pesquisa ou até mesmo por dinheiro, que ainda existe a compra de voto, por mais que a gente ache um pouco absurdo nos dias de hoje, mas é muito comum. Isso é uma prática que tem que ser coibida, né? As pessoas devem ser empoderadas, por isso que eu digo, né, da importância, falei no começo aqui, de levar o conhecimento para a população. A partir disso, a população com conhecimento, ela vai ter discernimento, vai ter capacidade de fazer uma escolha melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e, consequentemente, para o nosso país. E assim a gente vai ter um futuro melhor na política. Bem, professor, o senhor mencionou já o Pardal como um mecanismo de fiscalização dos eleitores. Mas a gente sabe a importância que é não alienar os eleitores, no caso, para incluir eles na participação política, da vida política deles também, né? Porque é um dever que todos nós temos de votar, nós somos maiores de 18 ou com 16 que tem título eleitoral já, né? Então, assim, qual que é um outro mecanismo? Quais são os mecanismos de fiscalização, além do Pardal, que os eleitores podem ter? Quais são as formas como eles podem participar mais ativamente desse período de eleição, ajudar no município como um todo, ou no estado, ou no país? Basicamente, a participação do povo, né, que é uma previsão constitucional, está lá no artigo 14 caput, o direito do sufrágio universal. O que é o sufrágio? É o direito de participação do povo de forma ativa no governo. É basicamente um conceito bem simplório do que é o sufrágio. Então, o sufrágio, além do voto para escolher o meu representante, eu também tenho a participação ativa como fiscalização, né? E de que forma que o povo pode fiscalizar? Além dos meios formais, como o Pardal e entre um ofício ao Ministério Público, né? Nós temos por dever constitucional fazer a fiscalização daquilo que é errado. Então, da mesma forma que a qualquer do povo é lícito dar a voz de prisão, né, mediante algum crime flagrante, da mesma forma, nós estamos diante de uma irregularidade eleitoral. Claro que uma propaganda irregular, algo de menor potencial lesivo, a gente precisaria aí, seguir a formalidade. Mas, diante de um crime eleitoral, você vai lá votar no domingo, chega no colégio e o cara vem e te oferece R$50, R$100 para você votar no candidato dele. Aí você está diante de um crime flagrante, né? Então você tem a autoridade de fazer ali a prisão em flagrante. Claro que não recomendo que sim o faça, mas você pode se cercar de meios. Você tem celular, você pode gravar, pode filmar, enfim, chamar a polícia e ali exercer o seu direito de fiscalização, né? Então, por exemplo, fui votar, cheguei lá na cabine de votação, dentro da urna e tinha uma cola, né, de um determinado candidato. Então, opa, tá errado isso aqui. Então, aciona as autoridades competentes, né? Então, a gente tem essa autonomia. Muitas pessoas acham que chega lá e aí eu até falo, né, um pouco da falta de informação e as pessoas acabam se sentindo coagidas, né? Chega lá, entra na fila, passa, assina o negocinho lá, pega o ticketzinho, entra na cabine, vota, sai e não conversa, fica com medo, porque se falar alguma coisa, né, fica constrangido. Mas aquele que faz a irregularidade não tem medo, não fica constrangido. Então, nós temos que empoderar o povo, né? A partir disso, deixar aquele que faz coisa errada com vergonha, né? Hoje nós vivemos uma inversão. O que faz coisa errada não tem vergonha e a pessoa que está fazendo certo para fiscalizar, ela acaba sendo constrangida a fazer o correto. Então, a gente tem que mudar isso aí e a gente só vai mudar isso a partir
do conhecimento, dando conhecimento para o povo, né? E aí eles vão saber do poder que eles têm e vão poder, de fato, exercer a fiscalização. Certo, professor. Dando, então, finalizando aqui o mini podcast, gostaria de agradecer em nome de todos aqui a sua presença, por ter acreditado, aceitado fazer parte aqui do processo. E para todos os ouvintes aqui, não esqueça de passar nos próximos vídeos dos outros projetos do Você Sabia, para ficar sempre 100% informado. E é isso.